as aulas ontem e hoje, segunda e terça. Então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Eu vou fazer uma exposição aqui do poder constituinte. Tá? Vou recapitular pontos que a gente analisou na semana passada, porque na semana passada eu fiz a introdução. Eu vou tentar, ao finalzinho da live, estar respondendo perguntas que vocês fizerem. Eu deixei aqui o iPad reservado aqui para fazer a leitura, tá certo? Das questões de vocês. Perguntas que vocês fizerem. Então, eu vou fazer essa leitura, tá? Das questões que forem propostas, tá certo? Então, assim, como a gente está aqui nessa interface aqui, nessa interface aqui de aula, e é uma experiência também nova para mim, né? É um ineditismo, até pelas circunstâncias. A gente vai tentar fazer o seguinte: eu vou fazer essa exposição. Se não ficar claro, até porque eu não tenho como nem utilizar quadro, nem escrever alguma coisa, né? Então, ficando dúvidas, por favor, ao final da live, vocês podem fazer os questionamentos que a gente vai responder, tá? Eu gostaria de estar cumprimentando todo mundo aqui, que sempre é tão gentil comigo com palavras, assim. Vocês são incríveis, né? Eu sei que vocês sabem, né? Que se eu pudesse, estaria abraçando a todos. Estou lamentando profundamente a gente, por força da circunstância da pandemia, a gente não poder estar juntos aí, né? Que a gente deveria estar em sala de aula, inclusive nesse horário, né? A gente estaria aqui em sala de aula. Eu estaria indo agora até para o terceiro período, mas a gente não vai deixar cair a peteca. A gente vai aqui ministrar o conteúdo como se fosse a aula, dentro, obviamente, com as improvisações. Então, pessoal, sem mais delongas, né? Nós já fiz essa introdução com vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Semana passada a gente iniciou o Poder Constituinte para o segundo período, e eu estava fazendo uma breve digressão histórica que o estudo do Poder Constituinte ele começa a ganhar fôlego, a ganhar relevo, sobretudo ali no último quartel do século XVIII, com as revoluções liberais, a partir dos escritos do padre, né, Joseph Emmanuel de Sieyès. Até coloquei no quadro o nome do livrinho dele para vocês, que era o título em francês, Qu'est-ce que c'est l'État, né, o que é o terceiro estado. Acho que até aproveitar aqui, eu tenho até a cópia dele aqui, o livro é esse aqui, tá? Que eu acabei não levando na sala, não mostrando, mas é esse livrinho aqui, tá bom? Do padre Sieyès, que ele expôs as ideias centrais que deram origem ao estudo do poder constituinte. O que esse livro, o que esse opúsculo, na realidade, ele tem, né? Aqui, quando surgiram as primeiras constituições escritas, o Abade Sieyès fez uma distinção entre o que seria o poder constituinte, que seria esse poder, que é um poder de fato, um poder que se situa no mundo da política, tá certo? É um poder de fato que se situa no mundo da política, e é o poder extrajurídico, metajurídico, responsável pela criação do direito, portanto, responsável pela elaboração, tá, da Constituição escrita, ok? E aí o Abade Sieyès faz essa diferença entre o poder constituinte, que é esse poder de criar uma Constituição, tá, e ele faz a distinção do que sejam os poderes constituídos. Os poderes constituídos são aqueles que vão surgir com a edição da Constituição, né? São os poderes que nós conhecemos como executivo, legislativo, judiciário. Esses são os poderes constituídos a partir da Constituição. Por isso ele tem essa designação. Então o Abade Sieyès faz essa distinção. Porque os poderes constituídos eles já vinham sendo teorizados. Eles foram teorizados por John Locke, eles foram teorizados de forma definitiva pelo célebre Charles-Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu de la Brède, que ali no livro 11, né, no capítulo 6 da Constituição da Inglaterra, ele faz a teorização definitiva ali dos poderes constituídos. Então o Abade Sieyès, no primeiro momento, ele faz a distinção entre o que é poder constituinte e os poderes constituídos.
Bom, o Abad-Sier, quando ele lança, né, esse opúsculozinho aqui, revolucionário, né, da Constituinte Burguesa, essa obra, ele faz inúmeras digressões sobre o papel do terceiro Estado na França. Né? Ele lança perguntas do tipo, o que é o terceiro Estado? O terceiro Estado é tudo. O que foi o terceiro Estado até agora? Nada. O que esse terceiro Estado quer? Ser alguma coisa. Esse ser alguma coisa envolve a questão da participação política. E ele, o Sier, enxergava nesse terceiro Estado como a classe eminentemente revolucionária que representaria os interesses do Estado francês. E é nesse primeiro momento que surge a ideia de titularidade do poder político. Quem que é efetivamente o titular do poder político? Quem é o titular desse poder político, dessa força coativa irresistível? Porque se nós temos uma Constituição, ou se nós nos governamos por uma Constituição, é porque vem uma força irresistível, que é a própria vontade do povo, a vontade geral, né, que decide dar assim uma Constituição. No primeiro momento, o Abad-Sier teoriza isso e identifica a titularidade do poder político na nação. Nação essa capitaneada pelo terceiro Estado francês. Né? Tá certo? Ao pensamento do Abad-Sier. E você vai introduzir o princípio democrático, da vontade geral, da vontade da maioria. E aí se passa modernamente, como é utilizado nas constituições de hoje, a ideia de que o titular do poder político é o povo. O poder político reside no povo. Tá? E a gente pode ver isso claramente, basta fazer uma mera... olhar assim, rapidamente o parágrafo único do artigo 1º, da nossa Carta Constitucional, que vai dizer todo poder emana do povo. Não? Então aí você tem titularidade. Não confundir com a segunda parte. A segunda parte vai dizer o seguinte, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, né, direta ou indiretamente nos termos desta Constituição. Essa segunda parte é o que a gente chama de exercício do poder político. Portanto, titularidade, poder político. Onde é que a titularidade do poder político reside atualmente? No povo, tá certo? O poder político reside no povo, tá certo? E a forma como ele se exercita é por representantes, por intermédio de representantes, quando nós escolhemos deputados, senadores, entre outros mandatários, ou diretamente. Esse diretamente dar-se-á à medida que venha a existir plebiscitos, referendos ou iniciativa popular das leis. Pronto. Isso também, eu estou falando aqui rapidamente, porque nós já analisamos isso na segunda passada. Eu estou apenas fazendo um resgate aqui. Dando continuidade, a gente pode fazer aqui uma divisão, e a gente estava começando a fazer essa divisão na semana passada, que é a questão do poder constituinte originário. Né? O poder constituinte originário é aquele responsável pela criação do texto constitucional. Eu falava com vocês, antes de ter terminado o nosso encontro, que esse poder constituinte ele se manifesta, né, de forma democrática, popular, que é quando o povo escolhe representantes, elege mandatários, como nós tivemos algumas vezes na história do Brasil. Depois eu vou já falar especificamente das manifestações do poder constituinte originário no Brasil, né? Só daqui a pouquinho. Então, isso se dá quando o povo elege representantes, esses representantes reúnem-se numa Assembleia Nacional Constituinte ou numa Convenção Constituinte para ali, soberanamente, elaborarem um texto constitucional. Mas o poder constituinte, e isso aqui digamos assim, o grande X da questão, que não pode haver nenhum tipo de confusão, o poder constituinte ele também pode se dar de forma autocrática, que a gente chama também de poder constituinte usurpado, ilegítimo, que é o quê? Quando um líder político ou um grupo, tá, toma o poder, tá certo? Toma o poder através de um golpe de Estado, de uma quartelada, toma o poder. E aí esse grupo impõe uma Constituição, que essa imposição da Constituição nada mais é
que uma busca por legitimar o regime autoritário. Então, na busca pela legitimação do regime autoritário, tá? Nessa busca nós vamos tratar aí desse poder constituinte usurpado, ok? Pois bem, então, só recapitulando aí, hein, gente, ó, atenção. Você tem o poder constituinte originário, esse poder constituinte, que pode se manifestar, o poder de criar a Constituição, ou seja, de dar ao povo uma Constituição. Ele pode se dar de forma democrática. Como é que ele se dá de forma democrática? Quando se escolhe representantes eleitos pela vontade, pelo voto popular, para que em assembleia se reúnam como constituintes. Ou esse poder constituinte, ele pode vir, tá, através de um golpe de Estado. Ah, professor, não tem problema. Não, o poder constituinte originário é o poder de criar uma Constituição. Agora, essa Constituição ela pode nascer de forma democrática, como essa Constituição pode nascer de forma autocrática, tá bom? Então, isso não desvirtua a questão relacionada ao poder constituinte, propriamente dito, tá? O que importa nesse momento é você analisar a origem. Tá certo? Poder constituinte originário histórico. A primeira. Travou? Tá dando para me ouvir aí? Tá dando para ver? Ou travou? O pessoal tá conseguindo me ver? Vamos lá, me dá um feedback aí. Melhorou? Melhorou? Ótimo. Ok. Vou tentar recapitular essa parte que possa ter travado aí, tá certo? Atenção, vamos lá. Pessoal, o poder constituinte originário, que é esse poder de criar uma Constituição, tá? Ele se manifesta de forma histórica e revolucionária. Como é a manifestação histórica? É a primeira, tá? Toda Constituição nasce para ser eterna, mas podem haver rupturas institucionais, ok? Podem haver rupturas institucionais. Pois bem, a primeira manifestação que o poder constituinte originário tiver num Estado, nós vamos chamar essa manifestação de histórica, tá certo? Todas as subsequentes nós chamaremos de revolucionárias. Vamos utilizar as diversas constituições do Brasil para que a gente possa compreender melhor o que eu quero dizer, né? Quais foram as constituições brasileiras? Nós tivemos as constituições de 1824,
1891, 1934, 37, 46, 67, 69, 88. Nós tivemos aí 8 cartas constitucionais, ok? Se eu fosse fazer um exercício aqui e perguntasse assim, qual das 8 constituições nós tivemos aí a manifestação do poder constituinte originário histórico? Alguém arriscaria um palpite aí? Qual das 8 constituições foi a manifestação do poder constituinte originário histórico? Alguém lembra? Ninguém sabe me dizer? Simples, né, pessoal? Ó, se o poder constituinte originário histórico é a primeira manifestação, a primeira, então a única vez que isso aconteceu, tá, dentro dessa divisão que se faz, é a Carta Outorgada do Império, 1824. Ali foi uma manifestação do poder constituinte originário histórico, tá? Por quê? Porque foi a primeira manifestação. Criou a primeira Constituição do Brasil. Portanto, essa foi uma manifestação histórica. O pessoal que está respondendo muito bem, é isso mesmo, tá? Foi a primeira manifestação, e aí nós chamamos de histórica. Agora, os senhores sabem, né? Em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. A partir do momento que nós temos a proclamação da República, faz-se o quê? Rompe-se com a ordem constitucional anterior, com a ordem jurídica anterior. Ela é rompida, a ordem jurídica anterior. Então, nós dizemos que houve aí uma manifestação do poder constituinte originário revolucionário. Por que revolucionário? Porque rompeu com a ordem anterior. Rompeu. Agora, em 1934, nós tivemos outra Constituição. A partir do momento que a gente tem outra Constituição em 1934, rompe-se com a ordem jurídica imediatamente anterior. Outra manifestação do poder constituinte originário revolucionário. E assim sucessivamente. A Constituição de 37 rompe com a de 34. De 46 rompe com a de 37. Rompe, quando eu digo, com a ordem jurídica anterior. Né? De 67 rompe com a ordem jurídica de 46, 69, até chegarmos aí à Constituição vigente, né? A Constituição atual, ok? Então, é onde você observa essa divisão que a doutrina constitucional costuma fazer, ok? Então, só recapitulando, quem não conseguiu entender bem isso aí, vamos lá, ó. Poder constituinte, o que é o poder constituinte originário? É o poder de criar uma Constituição, poder de criar a ordem, estabelecer a ordem jurídica. Vai criar as regras do Estado através, tá certo, de uma Constituição, desse documento, Constituição, onde vai ter ali a organização política administrativa do Estado, né, o catálogo de direitos fundamentais, o modo de aquisição do poder político, separação de poderes, todas essas características que uma Constituição traz consigo no seu texto. Pois bem, então analisemos isso. O poder constituinte originário vai criar uma Constituição, ele vai criar, estabelecer uma nova ordem jurídica. Quando é a primeira manifestação, nós vamos chamar essa manifestação de histórica. Todas as subsequentes, se houverem, por exemplo, Estados Unidos só teve uma Constituição. Então eles só tiveram manifestação do poder constituinte originário histórico, que criaram ali naquele país a ordem jurídica constitucional. Pronto. Não houve rompimento daquela carta constitucional. Permanece a mesma, tá? Mais de 200 anos. No Brasil, tivemos sucessivas rupturas institucionais. Quando você tem as rupturas institucionais, nós dizemos que é manifestação do poder constituinte originário. Por quê? Porque está criando uma nova Constituição. Então é poder constituinte originário. Está rompendo com a ordem anterior. Então a gente chama esses rompimentos de revolucionário. Segunda parte do nosso estudo aqui, tá certo? Vai ser... A segunda parte do nosso estudo vai ser fazer o seguinte: ver características do poder constituinte originário, ok? Para a gente dar seguimento. O que é esse poder constituinte originário? Vocês já sabem. É o poder de criar uma Constituição. É o poder de estabelecer uma nova ordem jurídica, ok? Pronto, isso é o poder constituinte originário. Agora, o que é esse poder constituinte originário? Quais são suas características? Né? Como eu disse aqui no início da nossa live, o poder constituinte originário, ele se situa no mundo da política, porque ele cria o direito. Vocês têm que entender o seguinte, ó. Imagina aqui, ó, política e direito.
política e direito são mundos apartados, embora eles interajam mutuamente. A política interage mutuamente com o direito, tá? Mas na política você tem o quê? Na política você tem a soberania popular, tá certo? E o governo da maioria. E no direito vigora o quê? A supremacia da lei e o respeito pelos direitos fundamentais. O direito é produto do processo político constituinte e do processo legislativo. Portanto, é o processo político que vai criar o direito. Levando isso para outro lado, é o poder constituinte originário que, ao elaborar uma Constituição, tá, cria o Estado, define as regras desse Estado, tá, disciplina o direito positivo desse Estado. Então, vamos pensar dessa forma que facilita. Portanto, a gente pode dizer que o poder constituinte originário é esse poder de fato, é esse poder que se situa no mundo da política, não do direito, é um poder extrajurídico, é um poder pré-jurídico, ok? Pré-jurídico, tá certo? Então, se situando no mundo da política. E agora, ok? Vendo características desse poder constituinte. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque algumas dessas características do poder constituinte, elas são até muito polêmicas. E quem está tendo o primeiro contato com essa matéria, tá? Às vezes costuma estranhar um pouco algumas dessas características do poder constituinte. Que características são essas? Nós dizemos que o poder constituinte originário ele é inicial. Por que ele é inicial? Porque ele inaugura a ordem jurídica. Simples assim. Por inaugurar a ordem jurídica, o poder constituinte originário é inicial. Ok? Nós vamos dizer também que o poder constituinte originário ele é incondicionado. A coisa já começa a ficar um pouco mais séria. Por que ele é incondicionado? Nós tivemos 8 constituições no Brasil. Ao elaborar cada constituição, já havia uma constituição escrita, né? Só que o constituinte, ele não precisa pegar a constituição anterior para ele se basear e dizer assim, já existe uma constituição posta, pois eu vou utilizar essa, vou me basear nessa para elaborar uma melhor. Não, ele não precisa seguir isso. Por quê? Porque ele não se prende a nada pré-fixado, pré-estabelecido. Ele não tem essa prisão. Tá? Na realidade, para você facilita até você pensar o poder constituinte da seguinte forma. Imagina uma folha em branco que o constituinte... Quem é o constituinte? Aqueles membros eleitos para figurarem, para compor uma assembleia. Né? Então a gente chama genericamente de constituinte originário. Constituinte originário são aqueles membros que foram eleitos com uma finalidade específica. Compor uma Assembleia Nacional Constituinte. Ok? Pois bem. Então o constituinte ele recebe uma folha em branco, meus amigos. Uma folha em branco para riscar e desenhar o Estado da forma como eles acharem que é melhor. Professor, mas ele não tem que seguir nada do direito anterior? Nada. Nada. Né? E aí é onde entram algumas outras características do poder constituinte originário que são até, digamos assim, mais polêmicas, ok? O poder constituinte originário, a gente vai dizer que ele é até absoluto. Absoluto. Por que absoluto? Olha que coisa forte. O poder constituinte originário não precisa respeitar aquilo que é direito adquirido, aquilo que é ato jurídico perfeito, aquilo que é coisa julgada. Só para explicar para vocês. Bom, a nossa Constituição atual, a Constituição de 88, protege como cláusula pétrea. Só você olhar o artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Você olha o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, está lá, a lei não prejudicará. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Só que se nós tivermos uma nova Constituição que romper com a de 88, esse novo texto, ele não vai precisar respeitar o que estava definido no direito atual, no direito vigente, como direito adquirido, ato jurídico e coisa julgada. Por quê? Porque ele é absoluto. Tá? Ele é absoluto. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o poder constituinte originário ele é de tal pelo já saudoso ministro, já falecido ministro Aleomar Baleiro. Eu acho que é muito didático para compreender o alcance do poder constituinte originário, essa expressão do ministro Aleomar Baleiro,
que é o seguinte: o poder constituinte originário, ele é de tal forma que ele pode transformar o círculo no quadrado. Ou seja, o que é círculo, o poder constituinte pode transformar e dizer que é quadrado. E aquilo que é branco, o poder constituinte pode dizer que é preto. Uma pessoa que pode fazer isso pode tudo. Então o poder constituinte, ele tudo pode. Tá? E uma última característica que a doutrina constitucional costuma se referir ao poder constituinte originário é a seguinte: ele é permanente. Por que permanente? Porque ele não se esgota no momento da sua titularidade, no momento do seu exercício, ele não se esgota. Ou seja, os constituintes estão ali enquanto representantes do povo para elaborar uma Constituição, tá bom? Essa Constituição ela é elaborada, ela é promulgada, mas o poder constituinte originário ele permanece ali, ele não deixa de existir. Ele está ali em estado que a gente chama de estado de latência, tá? Estado de sonolência, ok? Estado de sonolência. Estado de sonolência por quê? Porque esse estado de sonolência ele está esperando um novo momento de agir. Que momento? Não sei. Se tivermos um rompimento com a ordem atual, tá? Pode existir a Constituição de 2022, a Constituição de 2024, não sei, tá? Não sei. Vai depender da conjuntura política, institucional, ok? Que o país caminhe. É só observar que na década de 30, por exemplo, nos anos 30, nós tivemos duas constituições, 34 e 37. Né? Nós tivemos ali 2 sucessivos rompimentos com a ordem política institucional. Tudo à luz, né, daquilo que estava acontecendo naquele período da história brasileira. Ok? Pessoal, sobre o poder constituinte originário, né, a gente tem que saber essas características que eu falei. Ele é inicial, ele é incondicionado, tá? Ele é permanente, ele é absoluto. A gente tem que saber essas características. Isso é cobrado, tá? É fundamental saber essas características aí acerca do poder constituinte originário, ok? Só uma coisa que eu estou me lembrando aqui agora, que a gente pode tocar aqui, é só para os senhores entenderem o seguinte. Dois exemplos interessantes. Eu falei que o poder constituinte originário ele pode se manifestar tanto de forma democrática, popular, como de forma autocrática. Eu vou pegar 2 exemplos reais que aconteceram na história do Brasil. Por exemplo, se você pegar e for agora ao Google, tranquilamente aqui, se tiver como aí fazer isso na live, não saia da live, né? Não saia da live, mas se você for ao Google, então anota para dar uma olhadinha depois, você coloca o seguinte no Google: AI-1, o ato institucional número 1 da ditadura militar. O AI-1, tá? O AI-1. O AI-1 dizia o seguinte, olha o que o AI-1 dizia: a revolução, o início dele, né? Porque o ato institucional ele é mais extenso, mas é o início lá em cima, quando você for olhar o ato institucional, você vai ver isso. O AI-1 dizia o seguinte: a revolução vitoriosa se reveste de poder constituinte originário. Isso espelha bem, né? Em 64, nós tivemos um golpe, ok? Nós tivemos um golpe militar, né? Em 64, 31 de março de 64. Quando começaram a se lançar os atos institucionais, tá? O primeiro já dizia o seguinte: olha, a revolução vitoriosa se reveste de poder constituinte. O que isso quer dizer? Que aquele grupo que tomou o poder, no caso, os militares, né? Os militares de alta patente, que lideraram o movimento, tomaram o poder, usurparam o poder político. Por quê? Porque o Brasil vivia uma democracia de eleições periódicas, né? O Brasil vivia uma democracia de eleições periódicas, ok? E essas eleições periódicas, elas vinham desde da redemocratização com o governo do presidente Dutra. E sucessivamente estava tendo alternância do poder. Foi eleito o Marechal Dutra, depois foi eleito Getúlio Vargas, tá certo? Depois de Getúlio Vargas foi eleito Kubitschek, depois foi eleito Jânio Quadros. Então tava tendo sucessivamente eleições, mas de uma hora para outra não. E rompeu um golpe. Por quê? Porque rompeu com a ordem jurídica anterior. E essa revolução dizia o seguinte: olha, nós agora, tá, somos poder constituinte. Tá? Perceba,
aquele grupo não foi escolhido pelo voto popular. Logo, a gente não pode dizer que foi uma manifestação democrática. Não foi uma manifestação democrática. Se não foi, ela foi usurpada. Tá? Então, quando você lê o AI-1, você vê um exemplo perfeito dessa manifestação autocrática. Ok? Outro ponto. Quando você vai olhar uma manifestação democrática, tá? Essa manifestação democrática, você vai pegar a emenda constitucional 26 de 27 de novembro de 85. Ó. Que eu fiz uma impressãozinha aqui do site que eu já indiquei para vocês, que é o site do Planalto. Né? O site do Planalto. Você coloca lá no Google, você acha isso aqui também. É a emenda 26. Por que eu estou olhando a emenda 26 de 1985? Essa foi uma emenda que foi feita na Constituição dos Militares. Tá? O Brasil estava passando por um processo de redemocratização, já tinha sido eleito pelo Colégio Eleitoral o presidente Tancredo Neves, que não chegou a assumir, porque faleceu, e assumiu o vice, né, o José Sarney. E aí, olha o que o artigo 1º dessa emenda dizia. Ó. Os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão unicameralmente em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 87, na sede do Congresso Nacional. Olha que coisa interessante isso aí. Essa emenda simplesmente diz o seguinte, olha, os parlamentares que forem eleitos em 1986, teve eleições parlamentares em 86 no Brasil. Então, essa emenda anterior dizia, olha, os parlamentares que forem eleitos em 86, eles vão se reunir como constituintes para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Portanto, o povo ia votar em parlamentares, em deputados, senadores, o povo ia escolher livre e soberanamente, né, como aconteceu. Então, esse Congresso ia se reunir juntos, Câmara e Senado, para quê? Com uma finalidade. Entre 1º de fevereiro, tá, que na realidade começou dia 2, tá, porque 1º de fevereiro foi a posse, né, e 2 de fevereiro iniciaram os trabalhos, que foi de 2 de fevereiro até 5 de outubro de 88. Eles se reuniram conjuntamente, em sessão unicameral, para elaborar a atual, a vigente Constituição Federal de 88. Ok? Então, perceba como foi um ambiente democrático. Tá? Foi um ambiente extremamente democrático. Extremamente democrático. E eu digo mais, até essa curiosidade sobre a Constituição de 88. O ambiente foi de tal forma democrático que os próprios constituintes, à época, abriram para que o povo, né, participasse do processo. Participasse como? Várias associações da sociedade civil puderam encaminhar emendas, projetos, para integrarem ali o debate e a discussão da Assembleia Nacional Constituinte. Isso foi muito interessante, foi muito democrático. É por isso que a nossa Constituição, ela trata dos mais diversos assuntos, porque todo grupo social queria se sentir representado na Constituição. Né? Aquilo que historicamente eles não se conseguiam no Brasil, a ideia era trazer isso para a Constituição, porque a partir do momento que você traz para a Constituição, você baliza o papel do legislador, ou seja, o legislador tem que efetivar o que está na Constituição, e essa efetivação dá-se-á com leis, com políticas públicas. Então, esse é um processo interessante. Aí você vai observar que a nossa Constituição cuida dos mais diversos assuntos, ela cuida da família, ela cuida da mulher, ela cuida do índio, né? Temas, para ficar em resumo, que outras constituições negligenciaram, tá? Por isso que ela vai ser apelidada pelo saudoso presidente da Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, que faleceu ali no início da década de 90, ele vai apelidá-la, né, muito justamente, de Constituição Cidadã. Tá? Por quê? Porque ampliou como nenhuma outra a gama de direitos fundamentais, né, a possibilidade do acesso à justiça, enfim, entre outros direitos que está aí no bojo, né, do texto da lei maior. Pessoal, sobre poder constituinte originário, a gente tem para falar isso aí. O que você tem que ter cuidado? Então, essa nossa live, a gente vai até roteirizar o que você precisa estudar. Ok? Roteirizar. Como é que a gente vai roteirizar? Eu vou mandar depois para o Tiago, né, o líder, acho que ele ainda é o líder da sala de vocês, um material, tá certo? Um material para que vocês possam fazer a leitura desse material, né? E vocês possam aprofundar o que a gente discutiu aqui na aula.
Vou até divulgar logo aqui, eu vou mandar para ele um capítulo desse livro aqui, ó. Deve ser assim alguém que vocês conhecem muito, né? O Michel Temer, né? Michel Temer, tá? Pessoal, ó, eu não gosto do Michel Temer enquanto político, tá? Eu, por exemplo, sou um daqueles que entende que em 2015 nós tivemos um golpe soft, mas um golpe, ok? Mas tem, assim, por que você não concorda com o posicionamento político? Isso não é motivo para você negligenciar a obra das pessoas, tá? Eu, por exemplo, não, tudo bem, eu peguei aqui a Rafaela, vou mandar para ela, vou pegar o telefone dela, ou então me manda por direct depois o telefone, tá, Rafaela, para eu te mandar por WhatsApp o material para você passar para o pessoal. Eu não sou daqueles que, porque eu não concordo com a ideologia política de A, de B ou de C, eu não vou ler, né? Então esse livro aqui eu tenho muito antes do Michel Temer sequer ser vice-presidente, tá? Eu já comprei ele há muito tempo, eu comprei ele na época que eu era estudante. É um livro bom, porque ele é um livro resumido, você está vendo aqui, ó, elementos de direito constitucional, né? Ele foca bem assim, o capítulo de poder constituinte é muito claro para quem está iniciando o estudo, é muito bom de se ver, né? Então eu vou mandar, tá digitalizado um capítulo aqui, o capítulo sobre poder constituinte desse livro aqui, tá bom? E ó, fica a dica, não é porque você não gosta da pessoa, politicamente eu não concordo com nada que esse senhor aqui faz ou fez, não concordo politicamente com ele não, tá? Mas não é por causa disso que eu vou deixar de ler a obra desse camarada. Eu tenho até mais 2 livros dele aqui, ó. Tenho até mais 2. Como se eu estivesse divulgando, ó, mas eu tenho mais 2 livros aí do Michel Temer, né? Eu não vou deixar de ler as obras, né? Michel Temer tem aí uma ampla experiência como professor de direito constitucional. Ele tem uma obra, né, aí reconhecida como professor de direito constitucional. Então, vamos separar as coisas, né? Vamos separar as coisas. Eu mandei para vocês, através do Tiago, materiais escritos por outros professores, mandei pelo Manuel Gonçalves Ferreira Filho, mandei Luiz Roberto Barroso, porque a minha intenção vai ser o seguinte, a minha intenção vai ser que vocês conheçam o máximo de autores do direito constitucional, o máximo. Eu quero que vocês conheçam o máximo. Então, assim, não se fixe necessariamente em um autor, em uma obra, né? É interessante que você conheça o máximo. Então, eu vou tentar, com os assuntos que nós estudarmos, selecionar de autores diferentes para que vocês conheçam, tá, um pouquinho da obra de cada jurista. E vamos esquecer esse detalhe. Se você não concorda com o que um camarada fez, com a atitude política, a gente não concordar, vamos separar, né? Vamos separar as coisas, né? Uma coisa é o que a pessoa faz, outra coisa é o que a pessoa escreve, posicionamentos, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu acho que foi até da sala de vocês, do segundo período, na primeira aula, alguém me questionou. Ei, Lidiane, escuta isso aqui, Lidiane. Escuta, não sai daí, Lidiane. Lidiane Kelly, minha colega, professora, lá do Maranhão. Boa noite, prazer tê-la aqui. Eu acho que foi da sala de vocês, gente, do segundo período, tá? Que aconteceu o seguinte. Um colega me questionou acerca do livro do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E eu não me lembro o nome dele agora. Foi no primeiro dia de aula, hein? Primeiro dia de aula, eu queria me lembrar o nome dele. Ele me questionou sobre a obra do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Eu falei assim, olha, é um livro muito bom, embora o Manuel Gonçalves Ferreira Filho tenha sido um defensor do regime militar, e ele olhou assim para mim um tanto sério, né, e até um tanto cético, né, porque às vezes a gente pensa que isso não pode acontecer. E eu até falei, ó, só para ilustrar o seguinte, eu até falei, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho escreveu esse livro, ó, a democracia, ó o título, A Democracia Possível. Democracia possível. O que significa a democracia possível? O Manuel Gonçalves Ferreira Filho fica aqui nesse livro dizendo o seguinte, que a revolução
a Revolução foi necessária. A Revolução de 64, o golpe de 64, para mim foi golpe, tá? Desculpa quem pensa em sentido contrário, eu tenho o maior respeito, mas assim, a minha leitura foi um golpe. E aí, o que que aconteceu? Eu até falei, eu disse, olha, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele pega, escreve esse livro aqui, todinho, para dizer por que era necessária a Revolução. Por quê? E isso é o quê? A busca pela legitimação, ok? Legitimação. Bom, antes da gente seguir adiante, uma última coisa. Quem quiser ficar doutor em Poder Constituinte, essa é a obra mais completa, aproveitando aqui, ó, o livro mais completo que pode existir sobre Poder Constituinte. Professor, eu quero saber tudo de Poder Constituinte, tudo, pois está aqui. E é por coincidência do próprio Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ó. Ó, aqui, ó, são mais de 200 páginas, 253 páginas para falar do Poder Constituinte. Então, se você quiser ser doutor em Poder Constituinte, esse é o livro, tá? Este aqui é o livro, ok? Esse é o livro. Poder Constituinte, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Caso alguém queira ser doutor em Poder Constituinte. Se não, acompanhe aqui as nossas aulas, que você poderá até não ser doutor, mas você vai saber só o pó da macaúba, né? Assim, ou seja, o que é essencial saber, aqui a gente vai discutir acerca do Poder Constituinte. Bom, muita atenção aqui agora, gente, ó. Vamos continuar, né? Ó, o estudo do Poder Constituinte, a gente separa em dois grandes blocos. A gente coloca o Poder Constituinte originário, que vocês já sabem, e nós vamos agora estudar o Poder Constituinte derivado, ok? Vamos recapitular aqui brevemente o que é o Poder Constituinte originário, só para a gente não perder aqui o fio e já ir para o Poder Constituinte derivado, que é onde a gente vai terminar a nossa live hoje, ok? Poder Constituinte originário, não esquece, é aquele poder de fato situado no mundo da política, responsável pela criação do direito, responsável pela criação da Constituição. Portanto, ele é pré-jurídico, ele está antes do direito. Ele é inicial, incondicionado, ilimitado, tá? Falei em subordinado, né? Inicial, ilimitado, incondicionado, absoluto, permanente. Esse é o Poder Constituinte originário, ok? Pois bem, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pessoal, eu disse que o Poder Constituinte originário, ele tudo pode. Ele pode tudo. E é verdade, ele pode tudo. Ele pode escrever um novo Estado sob novas bases, tá? Com outras feições. Agora tem uma discussão do direito, na doutrina do direito constitucional extremamente interessante, essa discussão, extremamente interessante. E aí eu quero propor essa reflexão para vocês agora, vamos pensar todo mundo junto agora. Ó, vamos supor que nós vamos ter uma nova Constituinte aí em 2022, hipoteticamente. Vamos ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte em 2022, ok? Tá bom. Só eu posso fazer pergunta. Agora, por enquanto. Já já a gente restabelece a democracia, né? Por enquanto nós vamos aqui figurar na imposição das regras, tá? Vamos lá. Seguinte. Sabe o que é, gente? É porque senão eu vou me perder aqui no raciocínio. Assim, eu não tô com nada aqui, eu tô construindo aqui o pensamento aqui, como é que eu tô dialogando isso aqui com vocês. Mas eu vou abrir já já para as perguntas. Aguenta aí só um pouquinho, porque senão eu tenho medo de esquecer algumas questões aqui que eu tenho que falar, tá bom? Vamos lá, ó. Olha a questão que eu vou propor para vocês. Vamos supor, hipoteticamente, que em 2022 nós vamos ter uma Assembleia Constituinte. Poderão os constituintes de 2022 elaborarem uma carta constitucional? Eu disse que eles podem tudo, né? O Poder Constituinte pode tudo. Ele é inicial, ilimitado, incondicionado, ele pode tudo.
Mas agora vamos para uma discussão bem doutrinária, bem interessante, né? Uma discussão acadêmica. E se os constituintes de 2022 não colocarem a dignidade da pessoa humana? Por exemplo, vocês sabem que a dignidade da pessoa humana ela tem assim um vetor axiológico, né? Ou seja, os direitos, a gente faz a leitura dos direitos fundamentais através da dignidade da pessoa humana, né? Então, percebam, será que o constituinte futuro de 2022 não colocar a dignidade da pessoa humana, sublimar alguns direitos fundamentais, tá? Se isso acontecer, né? Isso aí seria aceitável do ponto de vista da discussão acadêmica. Ou seja, admitir-se-ia esse retrocesso, porque seria um retrocesso, vocês concordam? Assim, nós conquistamos a ideia de ter o princípio da dignidade da pessoa humana, um catálogo repleto de direitos fundamentais, só no artigo 5º com 78 incisos. E se a nova Constituição nova Assembleia Constituinte vem a abolir esses direitos aí, tá certo? Que são cláusulas pétreas, mas lembra, nova Constituição escreve o Estado do zero, escreve folha em branco, folha em branco. Será que é possível a gente pensar uma coisa dessa? Que a nova Constituinte, a nova Constituição, ela admitiria uma coisa dessas, hein? Retroceder no que tange a direitos fundamentais? Hein? Não, então, vai garantir direitos fundamentais, vai garantir, olha, todas as nossas constituições, todas, mesmo aquelas constituições elaboradas em períodos excepcionais de ditadura, tiveram um catálogo de direitos fundamentais. Constituições trazem, justamente pelo que você está dizendo, para ser Constituição tem que ter direito. Eu não falei todos, eu falei que vinha abolir alguns, vinha tirar a dignidade da pessoa humana, tá? Vinha tirar alguns direitos. Deixem de existir. Mas o fato de alguns direitos deixarem de existir, isso não é um retrocesso. Nós atingimos um determinado patamar. Você vai querer retroceder ou você quer ir para outro patamar? É essa a minha pergunta. E eu falei, e se, né? Para não ficar em confusão aqui, se a mãe da Dilma ou a restringir direitos fundamentais, suprimir direitos fundamentais, nós estamos diante de um retrocesso. Isso seria possível? Essa é a reflexão. Essa é a reflexão. Gente, do ponto de vista acadêmico, é uma discussão muito forte, muito interessante, que se fala no direito constitucional, que é acerca do princípio do cliquet, efeito cliquet. Tá? O que é o efeito cliquet? O efeito cliquet é a vedação do retrocesso. Vedação do retrocesso. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Vou até parar aqui porque eu vi isso aqui. A nova Constituição não está nem aí para a cláusula pétrea, ela não tem que respeitar. O que o poder constituinte ele é? Ele é incondicionado, ilimitado e absoluto, tá? Incondicionado, ilimitado ou absoluto. E absoluto. Ele não tem que respeitar cláusula pétrea. Perceba, uma nova Constituição vai escrever a Constituição do zero. Esquece a Constituição de 88. Então, o que é cláusula pétrea na Constituição de 88 não necessariamente seria numa futura Constituição. Muita atenção com relação a isso, hein? Muito cuidado. Muito cuidado. Tá, deixa eu voltar ao meu raciocínio. Olha, nós temos uma gama de direitos fundamentais. Se uma nova Constituição for elaborada suprimindo direitos, há uma discussão acadêmica no seguinte sentido, que é o que se chama de efeito cliquet. Efeito cliquet é uma expressão que a gente traz do francês, escreve C-L-I-Q-U-E-T, cliquet, tá? Que é uma expressão do francês que veio até do alpinismo, gente, veio do alpinismo. O que significa o efeito cliquet? O efeito cliquet é o seguinte: o alpinista está subindo, ele chega numa determinada altura que ele não tem mais como descer, ele só tem como subir. E esse efeito cliquet se traz muito para o estudo dos direitos fundamentais. Ou seja, nós atingimos um nível de direitos fundamentais, uma quantidade de direitos fundamentais, aqui nós temos atualmente, que mesmo que nós tivéssemos uma nova Constituição, que tudo pode, tá? A ideia do efeito cliquet é a vedação do retrocesso, ou proibição do retrocesso. Tá? Então, se nós chegamos nesse patamar,
Nós não podemos o quê? Retroceder. Agora, como eu disse para vocês, isso é uma discussão acadêmica. Não esqueçam, nós aqui nos filiamos à ideia, à corrente positivista do direito do poder constituinte originário, que é aquele que tudo pode. Os constituintes pegam uma folha em branco para escrever a nova Constituição do Brasil. Então, a nossa Constituição no corpo principal tem 250 artigos. Poderia uma Constituição futura ter 50, 40, 30, 100, entendeu? Poderia não tratar de assuntos que a atual trata, poderia menosprezar certas matérias, ok? Por quê? Porque o poder constituinte ele é inicial, inaugura a ordem jurídica. Ele é ilimitado, ele é absoluto. Então, ele não se prende a regras prefixadas, ok? Dito isto, nós vamos aqui para o poder constituinte derivado. Pessoal, autores modernos, eles estão fazendo uma divisão, criticando a expressão poder constituinte derivado. Há uma crítica à expressão poder constituinte derivado. Por quê? Porque se o poder constituinte é o que cria a Constituição, e o derivado, quando a gente fala poder constituinte derivado, a Constituição já existe. Então acaba criando um pleonasmo. Alguns autores modernos têm preferido utilizar a expressão competência constituinte derivada. Vamos entender os dois, vamos entender a diferença. O poder constituinte originário cria uma Constituição, certo? Passamos todo esse tempo vendo isso. Ele cria a Constituição. E o derivado? A Constituição já existe. Tá? A Constituição já existe. No derivado, você vai trabalhar com as regras do jogo já estipuladas. Enquanto que o poder constituinte é criado por uma assembleia ou uma convenção constituinte, quem vai trabalhar em cima da competência constituinte derivada é o Congresso Nacional. São os deputados e senadores eleitos. Tá? Perceba, se o poder constituinte originário ele é inicial, incondicionado, né, o poder constituinte derivado é bem diferente. Tá? Ele já é um poder que já está no mundo do direito, não no mundo da política. Ele já é um poder, tá, constituído, criado pelo constituinte originário, tá bom? Ele é um poder, ok, condicionado. Por que condicionado? Porque o constituinte originário já criou a Constituição, que é a Constituição, obra do poder constituinte originário, tá? Então, o que está aqui dentro vai ser trabalhado pelo constituinte derivado. Derivado de onde? Daqui. Quem é que fala quem é que fala nesse constituinte derivado? O próprio texto constitucional, quando estabelece regras do Congresso Nacional, tá certo? Como é que deputados e senadores são eleitos, quais são as punições desses deputados e senadores, falam das imunidades, fala do processo legislativo, que é onde o constituinte derivado vai atuar, tá bom? Então, essa é a primeira grande diferença quando você verifica na doutrina constitucional poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Perceba, o poder constituinte derivado é aquele instituído, de segundo grau. Ou seja, o poder constituinte derivado é obra do poder constituinte originário, ok? Para que fique mais claro, para que os senhores possam entender, vamos dizer aqui o seguinte. Pessoal, nossa Constituição já sofreu aí mais de 100 emendas. De 88 para cá ela sofreu mais de 100 emendas. O que é emenda constitucional? Emenda constitucional é norma constitucional, mas é o quê? A norma que sofre um processo de alteração. Ou seja, o constituinte derivado, o Congresso Nacional, pode alterar o texto constitucional. Ele pode alterar. Pessoal, o Instagram aqui está me avisando que eu só tenho 20 segundos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa e vou recomeçar outra para a gente concluir o poder constituinte derivado, ok? Porque aqui só 10 segundos, está encerrando, está em contagem regressiva, ok? Então, terminando essa aqui,